nome de Jesus. Estenda seu mão para cá em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido. Chegamos no momento, Pai querido, ao qual, Senhor amado, nós vamos receber a palavra rema, Senhor. Pai querido, que essa palavra, Senhor amado, venha de encontro ao sedento, venha de encontro, Pai querido, àquele que está ferido, como palavra suave, como Jesus falou. Pai querido, que haja remissão de almas, que haja quebrantamento, que haja cura, Senhor. Usa a tua vida no canal do teu fluir, Senhor. Usa ela como atalaia, como, Pai querido, a profetiza neste lugar, Senhor amado, para proclamar as suas boas novas, Pai, de salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia especial hoje, né? Nós comemoramos o dia do passamento de Cristo. Glorificamos ao Senhor pela vida do pastor Hélio, que o Senhor escolheu para estar aqui nesta casa, neste lugar, abençoando os nossos filhos. Aleluia. Não vai ser muito demorado, tá? Não se preocupe. Apesar de eu ter trazido uma mensagem que ocuparia 1h30, vamos fazer a meia. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1. Amém. Vamos ficar de pé só um pouquinho e vamos ler a palavra de Deus. Então diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, na hora nona. Era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro, com João, ficando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérias se firmaram. Ele, de um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus, e reconhecendo-o como que ficava sentado a esmolar na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. Apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo e amado, esta é a tua palavra, Senhor Deus. E ela diz para nós, Senhor, quando ela é enviada, quando ela é falada, ela faz aquilo, Senhor Deus, que é necessário que ela faça. Então, Senhor, abre os nossos corações, entre nossos corações, nas nossas vidas, fala conosco. Comunica-nos, Senhor Deus, aqui na Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, para que recebamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, essa mensagem é pregada muitas vezes, né? E eu sei que os irmãos já conhecem bem. Mas eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, e eu lembrei de um louvor que disse assim, que Pedro e João iam para o templo, mas quem procura Deus acha o seu irmão. Então eu lembrei desse louvor hoje pela manhã, e eu senti no desejo do meu coração de trazer essa palavra, porque é mais do que verdade o que aconteceu. Pedro e João estavam indo ao templo para orar, para buscar a Deus. Eles procuravam Deus. Era um hábito dos judeus fazer 3 orações ao dia, né? E a hora nona, que é às 3 horas da tarde, iam eles, Pedro e João, ao templo, né? E iam lá para orar, para fazer suas orações. Lá eles ouviam a leitura da Bíblia, da palavra, né? Dos escritos que eles tinham na época, e buscavam a Deus. E quando eles saem para buscar a Deus, era algo que eles faziam habitualmente, né, ir ao templo, eles de repente se deparam com um
hábito daquele coxo? Bem, a gente entende, lendo as Escrituras, que aquele homem costumava ir àquele lugar para pedir esmola. Era um hábito seu. A própria família pegava aquele coxo, colocava ele naquele lugar para que ele esmolasse, para que ele pedisse esmola. Também era um hábito dos judeus, né, dar esmolas. Então eles já levavam ali algum valor já com o propósito de esmolar, de ofertar no tempo de esmolar. Era um costume que havia ali entre o povo. Então aquele homem, aquele coxo estava ali naquele lugar chamado Porta Formosa, muitas vezes. Provavelmente Pedro e João passaram por ele várias vezes. Quem sabe até em alguma dessas vezes eles tenham depositado alguma moeda ali naquele lugar para dar esmola àquele coxo. Mas tem um dia especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre é um dia especial, amados. Sabe, Deus prepara coisas especiais para a gente o tempo todo. Você vem ao templo, você vem à casa do Senhor, todos os domingos. Às vezes, muitas pessoas aqui vêm também pelo domingo de manhã. Mas tem um dia em que a palavra fala com você de maneira especial. Tem um dia em que uma oração, né, que você vem receber aqui, ela move aquela montanha que estava na tua vida, ela desfaz aquele problema. Essa oração, ela muda o rumo da tua vida. Porque existe um dia especial. Era o dia de você receber, era o dia daquela palavra te tocar, era o dia que você precisava estar ali e receber, era o dia que você precisava abençoar uma pessoa. Então todos nós já vivemos momentos assim, dia especial. E ali era o dia especial para aquele coxo. Ele olha para Pedro, para João e pede esmola, como se fosse qualquer pessoa que estivesse passando ali por aquele lugar. Mas naquele momento, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E ele vira para aquele coxo e diz assim: olha para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, a gente se depara com o Evangelho o tempo todo, com a palavra de Deus o tempo todo, a gente canta o tempo todo, mas existe um momento em que aquele louvor precisa ser cantado de maneira especial, em que aquela palavra precisa ser ouvida de maneira especial. Existem momentos em que a gente precisa fitar, olhar, prestar bastante atenção. E aí Pedro e João dizem assim: olha para nós. E aquele homem fita Pedro e fita João. E aí ele vira para eles e diz assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E antes que aquele homem pudesse tomar qualquer atitude, Pedro, cheio do Espírito Santo, pega na mão dele e já levanta aquele homem, certo de que o poder de Deus vai agir naquela vida e ele, a partir daquele momento, vai ficar curado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem então se levanta, irmãos. Imagina o espanto. Imagina uma pessoa já adulta, que sempre foi aleijado, de repente suas pernas se desenrolarem e ele levantar e estar de pé. E isso acontece ali naquele momento. E ele levanta e ele se coloca de pé e começa a louvar, a saltar e a glorificar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso acontece ali, na Porta Formosa. E daí, eles todos vão juntos até o templo. Quando chega lá, os principais do templo, os sacerdotes, eles veem aquele burburinho, eles procuram saber o que está acontecendo e então são informados de que aquele homem aleijado, de repente está bom, está andando, está saltando, está pulando, e aí começa a perguntar o que aconteceu, o que houve, como que surgiu isso, e ficam sabendo que Pedro e João são agentes daquela cura. Pedro e João são chamados. E aí ele faz uma coisa que Jesus fazia o tempo inteiro: aproveitar oportunidades. Glória a Deus. E daí eles aproveitam aquela oportunidade e começam então a pregar e a falar de Jesus Cristo. Começam a dizer que ele veio, que ele viveu entre eles, que ele pregava a palavra de Deus em
eles: ó, esse é o Cristo, a quem vocês crucificaram, apesar de que vocês o fizeram sem saber, mas ele ressuscitou, e é na autoridade do nome de Jesus que nós dizemos para esse homem: levanta-te e anda. Não olhe para nós, não foi a nossa santidade, não foi a nossa piedade, mas foi o nome de Jesus que permitiu que esse homem ficasse bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles começam a pregar. E aí começa a juntar uma multidão, porque aquele homem era conhecido naquele lugar. Ele vivia anos e anos ali aleijado. E a multidão começa a surgir. Todas as pessoas vêm de todos os lugares, juntam-se novamente ali. Um burburinho ali, um monte de gente. E eles saem do templo e vão para a porta de Salomão. Quando chega na porta de Salomão, começa tudo de novo. Começam a inquirir, começam a perguntar, e aí eles pregam o Evangelho de novo, eles começam a falar de Jesus novamente, e aí mais pessoas começam a crer, mais pessoas recebem ali a mensagem, mais pessoas acreditam que realmente Jesus é o Messias, Jesus tinha vindo, que realmente ressuscitou, e aí as pessoas creem. E os sacerdotes fazem o quê? Prendem a Pedro e João, colocam na prisão. E lá eles ficam até amanhecer o dia. Não havendo motivo para acusá-los, eles soltam no dia seguinte. E daí, nós vamos chegar na parte que eu quero que a gente preste bastante atenção, que são os acontecimentos seguintes a esse. Pedro e João são soltos da prisão. E aí eles vão até os irmãos que estão reunidos. Quando eles chegam aos irmãos que estão reunidos, e eu gostaria que você abrisse comigo que está em Atos, no capítulo 4. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em Atos, no capítulo 4, aqui no versículo 23. Atos 4, 23. Diz assim: depois de soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: eles fizeram uma oração, presta atenção na oração. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, põe os olhos nas suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes as mãos para curar, para que se realizem sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles homens ali foram presos. E antes que eles fossem soltos, eles foram maltratados e eles foram ali naquele lugar tremendamente interrogados. E foi assegurado a eles que se eles continuassem a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, eles iriam receber uma retaliação muito forte. E quando eles chegam junto com os irmãos, se acontecesse isso nos nossos dias, a igreja ia começar a chorar, a se desesperar, a se derramar no altar, a se descabelar. Agora somos perseguidos, agora nós vamos morrer. E começa a orar a Deus: ó Deus, não nos deixa morrer, não permita que nos faça mal, não permita que aqueles homens sejam contra nós, não permita isso e aquilo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles desprezaram a sua própria vida. Mesmo que houvessem perseguições, mesmo que houvesse a força do Estado, a força do governo, a força dos sacerdotes, a força da religião, eles queriam fazer mais. Eles estavam desprezando a sua vida em favor do reino de Deus. Amados, quantas vezes a nossa igreja hoje tem prezado mais a sua própria vida? Quantas vezes nós temos prezado mais as nossas vidas, mais as nossas necessidades, tudo eu, Jesus para mim, melhoria para mim, melhor vida para mim, capacidades melhores para mim. Todo o tempo eu estou no centro de tudo. Mas é necessário, amados, que o eu saia do centro. Glória a Deus. Que o eu deixe de ser tão importante para que Jesus Cristo tome o primeiro lugar na minha vida. Aleluia. E essa foi a oração daqueles irmãos. Senhor, que eu faça mais, mesmo com o risco da minha vida, mas que haja mais e mais operações do Senhor para a salvação de vida e para a cura, para a salvação de almas. Então, amados, que essa seja a oração da igreja de Jesus Cristo hoje, que essa seja a nossa oração. Irmãos, Deus quer nos usar para que nós também possamos fazer os mesmos sinais e maravilhas que foram feitas anteriormente, que foram feitas ontem, né? Existem pessoas hoje que são usadas. E por que não você? E por que não eu? E por que não essa igreja? Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus diz: é você a que o Senhor quer usar. É essa igreja que o Senhor quer usar. É as nossas vidas que o Senhor quer usar. Então, amados, em nome de Jesus, vamos nos dispor e deixar que diminua as nossas necessidades para que o reino de Deus possa ser visto e cresça em nós, em nome de Jesus. E eu quero pedir o louvor, por favor, louve esse hino que ele cresça e eu diminua. E vamos nos colocar de pé. E eu gostaria que você orasse comigo assim: que o Senhor cresça e que eu diminua. Que em primeiro lugar venha o seu reino e que a minha vida, o Senhor cuide dela, porque Ele cuida. Ele faz assim. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus olha para nós e atende as nossas necessidades pessoais, atende as nossas necessidades particulares. Mas é tanta coisa, é tanta necessidade que a gente inventa, é tanta coisa que a gente arruma, né? Tantas ideias. O mundo, a mídia, está dizendo aí que a gente tem tantas necessidades que na verdade são futilidades. Que não atendem a nossa vida como seres humanos, e não atendem a nossa vida como homens e mulheres que precisam de algo mais do que coisas aparentes. Então, que o Senhor cresça, amados, na nossa vida, e que a gente diminua. Se você sente necessidade de deixar Cristo ocupar o primeiro lugar na sua vida, eu quero convidar que você venha até o altar. Amados, se a primeira pessoa que está aqui no altar sou eu, porque eu sinto necessidade que o Senhor cresça, que o Senhor tome o primeiro lugar na minha vida, e que as outras coisas que precisam vir para mim, que eu tenho necessidade, que o Senhor cuide delas para mim. Se você quer receber essa oração, e se você quer receber também esse cuidado, venha até a frente, para que o Senhor ele tome o primeiro lugar, que os espaços vazios da nossa vida sejam ocupados pelo Senhor, mas não só os vazios, porque às vezes a gente deixa um espaço vazio que é tão pequenininho, às vezes a gente deixa
que nada supre, nada supre. O Senhor quer suprir essa necessidade na sua vida. Querido Deus, nós oramos a Ti, Senhor Jesus.